Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Me Maquiando Sozinha e eu vou dar dicas para você conseguir se maquiar sozinha em casa. Vamos começar com 5 dicas valiosas de automaquiagem que você precisa saber antes de começar. E no final eu vou revelar o segredo da maquiagem para vocês. Automaquiagem, 5 truques valiosos que você precisa saber antes de começar. Oi gente, eu sou a Carol Biltauer, eu sou maquiadora profissional desde 2015 e a minha ideia aqui no YouTube é descomplicar a maquiagem para que vocês consigam aplicar na rotina de vocês de forma prática, sabe? De forma leve, afinal esse é o propósito desse canal. E o mais importante, que atenda a sua necessidade naquele momento. Seja para ficar em casa ou para sair, para o trabalho, para jantar fora, para uma entrevista de emprego ou para uma ocasião especial. Ou, por exemplo, quando surgir aquela dúvida específica, eu vou estar aqui para ajudar vocês. Por exemplo, como corrigir olheiras, aplicar contorno, fazer um esfumado legal. Estamos em um momento em que não temos muitos eventos para ir, mas eu quero criar um quadro com sugestões de make para cada ocasião. Então, sempre que tiver uma ocasião especial, pode deixar aqui nos comentários ou lá no Insta, que eu volto trazendo uma opção de maquiagem bem linda e um tutorial bem prático e rápido para vocês conseguirem fazer em casa. Nesse vídeo eu vou pontuar 5 dicas valiosas que nós devemos levar em consideração na hora de se maquiar sozinha em casa. E no final eu vou revelar para vocês o segredo da maquiagem. Então vem comigo! A primeira dica valiosa que pode fazer toda a diferença na hora de se maquiar em casa é o espelho. Eu sempre indico para as minhas alunas um espelho como esse. Se vocês puderem investir, vale a pena, vai facilitar muito a vida de vocês. Parece besta, mas na automaquiagem a nossa visão é muito limitada. A gente só consegue olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, então a gente não consegue ter uma visão muito ampla do nosso rosto todo. E isso acaba dificultando um pouco. Eu, por exemplo, na maquiagem profissional, viro a cliente até de ponta cabeça se precisar. Mas na automaquiagem a nossa visão é mais limitada, então a gente precisa facilitar da forma que dá, né? Eu gosto desse modelo de espelho porque eu consigo inclinar ele para cima e para baixo conforme a necessidade. Então, por exemplo, quando você estiver maquiando a pálpebra superior, eu indico que você deixe o seu espelhinho mais para baixo, incline ele um pouquinho, erga o seu queixo e aí nós conseguimos liberar toda a pálpebra superior sem precisar ficar esticando ou fechando o olho. Já facilita muito, viu? Até porque quando nós esticamos o nosso olho para aplicar uma sombra, um delineado, por exemplo, nós distorcemos o nosso olho. Então, quando essa pele volta para o lugar, fica cheio de ondulações. Então, não é legal. Se você tem essa mania, procure perder. Vai te ajudar muito. No começo vai ser difícil, mas eu prometo que vai ser melhor para você. E na hora de fazer a parte inferior dos olhos, nós vamos fazer o oposto. Vamos erguer o nosso espelhinho, inclinar ele para baixo, abaixar o queixinho e assim liberamos toda essa parte de baixo para a gente conseguir trabalhar melhor na hora de maquiar. Parece bobo, mas são dicas simples assim que facilitam muito a nossa vida na hora de maquiar em casa. O segundo ponto muito importante antes de começar a se maquiar é fazer uma autoanálise. Não seja muito crítica consigo mesma, analise as suas características com mais amor e busque entender todos os pontos. Os pontos fortes que você mais gosta e vai querer realçar com a maquiagem e os pontos que você não curta tanto e talvez prefira disfarçar ou pelo menos não evidenciar ainda mais. Além dos pontos fortes e fracos, o ideal é que antes de começar e até mesmo de comprar os seus produtos, que você identifique as características da sua pele. Isso vai te direcionar melhor na hora de escolher os produtos adequados para alcançar o acabamento desejado. O tipo de pele, se tem manchas, acne, poros abertos, linhas de expressão, olheiras, profundidade, bolsinhas e dentre outros. Com essas características bem definidas, fica mais fácil na hora de escolher os produtos que vão se adaptar melhor, conseguir um aspecto mais bonito e uma durabilidade maior. Tanto para a preparação da pele, o skincare diário e os produtos de maquiagem. Principalmente se forem características específicas que precisam de um cuidado especial. No caso das acnes, por exemplo, quando controladas entregam um resultado muito mais bonito. E esse é um caso, por exemplo, que o tratamento vai muito além da maquiagem, não basta só usar técnicas e produtos específicos, nós precisamos buscar o tratamento na raiz do problema. E quando controlada, associada aos produtos e técnicas específicas, o resultado fica
fica maravilhoso. E você já pode ir comentando aqui embaixo quais são as características do seu rosto, se tem algum dilema específico, e eu posso te ajudar trazendo soluções nos próximos vídeos. Terceiro ponto, estilo. Entender o seu estilo é muito importante. Do que você mais gosta? Busque referências para entender se você gosta de uma maquiagem mais leve ou mais pesadinha. Na maquiagem não existe regra, não existe certo e errado, nós somos livres, só precisamos nos sentir bem. É preciso enxergar a maquiagem como um acessório, que esteja dentro do seu estilo, te represente e que você se sinta à vontade usando. E assim já entramos no próximo ponto, que é buscar referências. Buscar referências se tornou um hábito para mim. Seja para uma ocasião específica ou para usar no futuro, as referências vão te ajudar a visualizar melhor o que você está buscando para aquela ocasião, não só para quando você estiver se maquiando sozinho em casa, mas também para quando você for num profissional. E assim, a chance de ele entender a sua proposta e conseguir atender às suas expectativas será muito maior. E o quinto ponto que eu trouxe para vocês é treinar. Assim como tudo na vida, a evolução vem com os treinos. Então não tenha preguiça, aproveite sempre que tiver uma oportunidade de se inspirar e caprichar um pouquinho mais na maquiagem. Tentando algo diferente naquele dia, seja fazendo um esfumado, ou usando um batom escuro, ou arriscando no contorno. Claro que não é todo dia que nós conseguimos fazer uma super maquiagem, mas sempre que você tiver um tempinho a mais e puder caprichar, aproveite para treinar. E sempre que algo não sair legal, não se desespere, sempre tem como corrigir. Geralmente é só usar um cotonete ou um pincel limpo para suavizar. E no final de cada maquiagem, observe e tente entender o que você não gostou tanto, o que você pode fazer para corrigir ou evitar na próxima, aonde você pode melhorar, e assim vai! E lembre-se sempre de que o feito é melhor que o perfeito. Então você precisa começar para que aos poucos você vá evoluindo. Mas ainda não acabou, eu deixei o melhor para o final. E se você está gostando dessas dicas, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, assim você me ajuda muito aqui no YouTube. E se você quer aprender mais sobre automaquiagem e como se maquiar sozinho em casa, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos tutoriais que vem vindo por aí. Mas vamos ao que interessa, né? O segredo da maquiagem. O segredo da maquiagem é muito mais simples do que você imagina. Depois de anos trabalhando com maquiagem, eu entendi que o segredo está em saber trabalhar com a quantidade de produto no pincel. Aprender a trabalhar com o excesso e a falta de produto no pincel é o mais importante de tudo. Não basta só saber usar os produtos ou aplicar as técnicas, o segredo do acabamento da maquiagem está em saber usar a quantidade de produto que está no seu pincel. É isso que vai garantir um acabamento muito mais bonito para sua maquiagem. E isso vale para tudo! Tanto os produtos cremosos quanto os produtos em pó funcionam da mesma forma. Seja uma base, um corretivo, um pó, uma sombra. Logo que você pega o produto, o seu pincel está carregadíssimo. Então o ideal é que você sempre tire o excesso do pincel onde pode ficar um pouquinho mais marcado e em seguida vá para onde deve ficar bem mais leve. Um exemplo, o centro do nosso rosto nunca pode estar marcado. Então a sobrancelha, por exemplo, nós podemos carregar um pouquinho mais do meio para o final, mas o início deve estar sempre mais levinho. Então logo que você pega uma sombra, por exemplo, para aplicar na sobrancelha, ou que você vá com lápis, que seja, o ideal é que você tire o excesso nas falhinhas, onde precisa de um pouco mais de produto, principalmente na cauda, e o início você venha só com o restinho que está no pincel. E assim você garante um acabamento muito mais leve e delicado para sua sobrancelha. Ainda nesse princípio, o blush e o contorno também são bons exemplos. Nós sempre vamos tirar o excesso de produto do pincel aqui nas extremidades e trazer só o restinho para o centro do rosto. Ah, e o peso da mão também conta muito. A gente tem mania de ir com toda a força do nosso braço. Eu mesma, quando comecei, foi uma das minhas maiores dificuldades. Todo o peso que nós depositamos no nosso pincel reflete lá na pontinha. Se você faz com muita força, a chance de ficar marcada é muito maior. Então se policie para manter o seu braço firme e evitar que o peso do seu braço vá junto. Segura ele e deixa só a mão se movimentar. Só os dedinhos, certo?
A forma como você segura o seu pincel na hora de aplicar o produto também conta. Quando nós seguramos o nosso pincel aqui na pontinha, como se fosse um lápis, a força do nosso braço e da nossa mão fica muito mais intensa. E isso reflete na pontinha também. Quando nós seguramos aqui mais na ponta do nosso pincel, a mão fica mais leve. E assim o movimento do nosso pincel também vai ficar mais leve. Fica muito mais fácil na hora de aplicar, de depositar, de esfumar. Então sempre que você sentir que a sua maquiagem está muito pesada, muito marcada, observe a quantidade de produto que você está aplicando, o peso da sua mão, como que você está pegando no seu pincel, porque esses são pontos que vão interferir diretamente no acabamento da sua maquiagem. E esses são os pontos mais importantes da automaquiagem que eu sempre ensino para as minhas alunas, e aqui nos tutoriais nós sempre vamos seguir esses princípios. Então já vai treinando! Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para colocar em prática, viu? Um beijo e até o próximo vídeo! Em seguida, esticamos o nosso olho do seu estilo. A maquiagem profissional, por exemplo, se eu quiser virar aqui, até porque quando a gente estica o olho, nós vamos erguer o espelhinho e inclinar ele para baixo. Esquece de deixar esse fica cheio de ondulação, onde você pode ligar nada.